Paulo Bilinski, deputado bolsonarista, aguerrido da base aí, debateram no Três Irmãos Podcast e muita gente tá dizendo que já é o melhor debate de todos os tempos, porque o deputado não tancou, vazou do debate, deu linha, 2 horinhas ali de debate, ele levantou e foi embora. Você disse que a esquerda havia sequestrado e executado o embaixador do Reino Unido, coisa que jamais aconteceu. Você não pode fazer uma pergunta e dizer que a esquerda defende o aborto até o momento em que o bebê sai da barriga da mãe, porque isso é mentira. Você não pode fazer perguntas com base em mentira. Você deveria aprender essa lição para nos próximos debates, parar de mentir, porque isso pega mal para você. Quem está assistindo percebe que você atua através da mentira, e isso não é adequado. Mas eu vou aqui fazer a pergunta que corresponde. Em discurso na Câmara de Deputados, em 17 de maio de 2023, você homenageou teu bisavô, Bohdan Bilinski, de nacionalidade ucraniana, que teria lutado na 14ª Divisão de Granadeiros da Waffen-SS Galizien, mais conhecida como a Divisão Galícia das SS, rebatizada Primeira Divisão do Exército Nacional Ucraniano em abril de 1945. Se pudesse viajar em uma máquina do tempo, você se alistaria para lutar na mesma divisão que teu bisavô? Complementando a pergunta, em um post no X, datado do dia 26 de dezembro de 2022, você contestou a uma pessoa que lhe questionava, abre aspas, não menti, burrão, a divisão Galícia não é nazista. É uma divisão de ucranianos liderada por generais ucranianos que lutaram exclusivamente contra a União Soviética. Você mantém essa afirmação? São 5 minutos, Bilinski. Eu acho os contextos de democracia muito confusos na cabeça do Breno. Eu posso ter errado a questão do embaixador, deixo claro aqui. Refiz a minha pesquisa, foram 4 embaixadores sequestrados, nenhum deles foi executado. Mantenho a afirmação que são 100 homicídios praticados, mais de 150 roubos praticados. O que também é informação falsa. Tudo bem, mantenho, tá? Em relação ao meu avô, Breno... Não é bisavô? Meu avô, tá? Bohdan Bilinski, meu avô. Eu o conheci. Você não o conheceu. Eu sei o que ele fez. Você não sabe o que ele fez. Você não sabe. Você não sabe o que é rezar numa trincheira pedindo para morrer a cara do Breno. Uma morte rápida, porque você sabe que essa vai ser a consequência, que você não vai sobreviver. O meu avô lutou pela pátria dele, né? Ele não lutou por uma revolução suja, demoníaca. Meu avô lutou pela liberdade da família dele, do irmão, da mãe, que ele nunca mais viu, né? Essa é a diferença entre nós. O meu bisavô foi condenado pela União Soviética à morte no Gulag por ter expressado opiniões contrárias ao regime soviético que você defende, tá? O meu bisavô foi condenado. Eu tenho a sentença penal condenatória da União Soviética, bem parecida com a do STF, tá? Eu sei. A minha família sabe o que é isso, o que é perseguição verdadeira, o que é lutar pela independência, pela liberdade da sua família, pela vida da sua família, que já tinha acontecido, né? O Holodomor. A morte, o genocídio ucraniano por Stalin já tinha passado ali, né? Então, não vem aqui falar do que você não entende. Você não sabe o que passou a minha família, né, debaixo da opressão comunista soviética. Esse regime demoníaco, que eu tenho certeza absoluta, que estão todos no inferno. Todos eles. Todos no inferno. Tá? Meu avô é um homem que formou um grande homem, que é meu pai, né? E por intermédio dele eu estou aqui hoje. Tá? Então... E você lutaria na divisão Galícia? O Si, Breno, o Si, ele não pertence nem a mim nem a você. A única coisa que pertence a nós é a nossa vida, o nosso tempo. É o que você faz com a sua vida e o que eu faço com a minha vida e o meu tempo. Não existe Si. Cara, o Breno, ele tá se preparando, cara. O Breno tá se preparando. Ele tá preparando alguma coisa. Eu não vi nada desse debate, tá? O Breno tá com uma cara de que tá preparando.
Isso aí é... Ó, pra você que tá me assistindo aqui e não sabe também do contexto, eu acho que você já tá imaginando aonde o Breno tá tentando chegar, Segunda Guerra Mundial, quem tava lutando contra os comunistas e tal. Infantiloide. Eu sei o que eu faço. A minha dedicação, a minha família, a minha pátria, os sacrifícios que eu fiz, o juramento que eu fiz aos 18 anos de idade como soldado do Exército Brasileiro, o juramento que eu repeti aos 25 anos de idade como delegado de polícia, o juramento que eu mantenho até hoje. Eu sei as vidas que eu salvei, os criminosos que eu prendi, o bem que eu fiz para a sociedade e para o Brasil. Isso eu posso falar. É o que eu fiz. E eu conheço o meu avô e eu sei o que ele fez. E o meu pai, e o meu bisavô, e a minha família. Que eu conheço. Que você não sabe nada. 2 minutos, Breno. Quando o Bielinski chamou o Bielinski chamou o interlocutor dele de burrão, dizendo que a divisão Galícia não era nazista, Bielinski mentiu. A divisão Galícia fazia parte das SS nazistas. Quando ele disse que era uma divisão liderada por generais ucranianos, ele mentiu de novo. Os grandes generais da divisão Galícia foram Walter Schimann, que era um austríaco, general das SS, e Fritz Freytag, um alemão, também general das SS. A divisão Galícia foi condenada pelo Tribunal de Nuremberg como uma unidade responsável por crimes de guerra. Ela não lutou só na Ucrânia, Rodrigo. Ela combateu ao lado dos nazistas na Eslováquia, na Iugoslávia e na Áustria. E eu vou contar uma outra historinha aqui em 1 minuto, porque diz respeito à minha família. A divisão Galícia foi responsável por um dos maiores crimes de guerra que aconteceram numa cidade polonesa, que quando começa a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha invade a União Soviética, essa cidade estava em território ucraniano. Essa cidade se chama Ruta Piniaka. Essa cidade, em 28 de fevereiro de 1944, foi destruída pela divisão Galícia. 1.000 civis foram mortos. Desses 1.000 civis, Bielinski, 20 eram judeus. Um desses judeus mortos pela divisão Galícia era minha tia-avó. Nossa. 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 Eu falei, ele tá... fiquei arrepiado agora. Eu não esperava isso. Eu não tava esperando isso. Cara, eu sabia que ele tava preparando. Ele fez a pergunta sabendo da resposta. Ele ficou esperando ele confirmar ou não... sabe, não condenar as divisões Galícia. Cara, gente, pelo amor de Deus, eu não tava esperando por isso. Quando falaram que foi histórico, eu não tava esperando por isso. Agora eu tô me sentindo até meio mal, porque eu imaginei que ia ser uma coisa mais, assim, aquelas bobajadas que a gente dá risada, que alguém exagera, que alguém grita, que alguém pega o fetinho, sabe? Eu não imaginei que era isso, cara. Isso daqui... olha, de fato, é um dos grandes momentos do debate de podcast que a gente acompanha sempre com muito bom humor, etc. Mas é pesado isso aqui, cara. É um dos grandes momentos no sentido do impacto que isso aqui teve, cara. Isso aqui parece que foi roteirizado pra ser tão bom. Cara, muito pesado, cara. Muito pesado. Acho que vale até deixar o chat aqui. A divisão Galícia foi responsável por matar judeus. A divisão Galícia foi responsável por matar civis. A divisão Galícia respondia à máquina de extermínio do nazismo. A divisão Galícia era uma máquina de matar a serviço de Hitler. Isso é a divisão Galícia... de acordo... É porque agora não vai ter como eu compensar o de tempo. De acordo com mentira. investigações históricas realizadas tanto pelo Instituto Você vai Polonês de continuar Memória falando, Nacional já acabou seu quanto pela Ucrânia. Na minha considerações finais, eu lerei para as pessoas a prova do que eu estou falando. Tá bom. Bielinski, 5 minutos, considerações finais do debate. Então vamos lá. Pessoal, minha conclusão do debate, tá? Fiquei muito chateado, decepcionado. Eu estudei perguntas sérias sobre o que pode ser feito pelo Brasil.
Eu trouxe dados, eu trouxe números, eu trouxe investimento. Eu trouxe realmente informação, né? Para concluir a verdade. E esse é o grande problema da direita, né? Esse apego que a gente tem à verdade. Esse apego que, infelizmente, é o que ao mesmo tempo faz com que a nossa verdade seja reconhecida pelo povo, mas faz com que a esquerda tenha tanto poder de sedução. De muitos de vocês, jovens, estão aqui acompanhando. Eu vi o podcast Três Irmãos deixar de ser uma coisa para ser um podcast de meninos e infantis de esquerda. Não tô falando de vocês, tô falando do público, né? E eu... Ih, olha lá, direto, taxou o público ainda. Taxou os cara. Sobrou pros que isso? Que falou mal do ano. Eu entendo o lado do podcast, é o que dá view, o que dá like. Hoje tem esse nicho, entendeu? Mas a primeira vez que eu vim aqui não era assim, né? As coisas mudaram. Eu vim para esse debate porque eu pensei, poxa, eu vou ter a oportunidade de fazer perguntas e respostas. Não é o que está acontecendo, vocês são testemunhas disso. Esses ataques históricos, né? Foi perseguido, o seu avô matou a minha tia-avó. Olha, eu tenho os mapas que o meu avô desenhou à mão dos lugares que ele marchou. Eu conheço a história da vida do meu avô. Eu sei o nome do general dele, que não tá na sua lista, porque você não sabe, entendeu? O Breno vai trazer aqui uma série de informações fantasiosas, mas ele não leu o outro lado, ele só leu o lado que interessa para ele, né? Eu li um livro de 600 páginas para conhecer a história da divisão Galishin. Eu conheço a história da divisão Galishin pelo lado ucraniano, o lado que precisava de independência da União Soviética, que já tinha matado milhões de ucranianos de fome, tá? Ele não vai te falar sobre isso, ele não vai dizer a verdade. Ele vai contar uma história que ele inventou, ele vai contar uma história que faz sentido, ele vai botar na conta dos outros para tentar simplesmente me desclassificar aqui, né? Dizer assim, ele é nazista, ele é isso, ele é aquilo. O que o meu avô fez é o que o meu avô fez. Vocês têm que me julgar pelo que eu faço. Beleza, pelo meu trabalho, beleza. Pela minha formação. Concordo. Eu tenho 38 anos de idade. Né? Eu estudei no colégio militar, eu servi a minha pátria no colégio militar, eu fui soldado do exército, eu sou delegado de polícia, eu sou deputado federal, eu sou professor. Eu trabalhei muito, eu trabalho muito pra caramba. Eu me dedico de verdade. Quando eu tomei os tiros e fui vítima de tentativa de homicídio, eu sei que eu tô aqui, vivo, hoje. Eu sei que é porque nosso Senhor Jesus Cristo atendeu às orações das pessoas que tomaram conhecimento que eu fui vítima e que rezaram por mim e pela minha vida e me colocaram de pé para servir a população. É isso que eu faço todos os dias. Deputado trabalhar exagerou, hein? Hoje eu tô aqui graças a todos vocês que rezaram por mim, que desejaram a minha vida, que votaram em mim. Eu podia ter outro destino, mas o que me trouxe até aqui foi a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vi o que é a morte e eu vi o que é a vida. Eu fico muito triste com a qualidade desse debate. Eu esperava muito mais. O Breno tem idade para ser meu pai. Eu esperava muito mais dele. Um jornalista, leitor, uma pessoa capacitada. Infelizmente, é só isso que vocês vão ter. Vocês vão ter um discurso aqui para falar mal do Paulo Bilinski, para desqualificar ele, mas o debate mesmo não aconteceu. As perguntas não foram respondidas. Ué. Aquilo que poderia ter sido não foi. E é triste, porque esse tipo de coisa eu já enfrento todo dia na Câmara. Eu abri falando isso, eu queria debate, eu queria construção. Eu encontrei discurso. Discurso por discurso, meu irmão. Meu ouvido não é pinico. Eu não sou obrigado a ouvir. Então, fica por isso. Infelizmente, saímos daqui dessa forma. Nós, preocupados com a proposta, com o debate, para aquilo que eu fui convidado. Saímos daqui sem nada. Com um discurso unilateral, velho, com cheiro de mofo. Essa é a verdade. Muito obrigado. Ô, Bilinski, só para deixar claro uma coisa aqui também.
A gente marcou esse debate tem algumas semanas, né? Porra, Até um mês? mais de um mês, né? Hoje a gente bateu uma audiência de 12 mil pessoas. Foi tempo suficiente para vocês divulgarem nas redes sociais, Sim. chamar a audiência de vocês, né? Você foi um deputado eleito aqui em São Paulo com mais de 70 mil votos. Você tem uma base eleitoral, né? E o tempo pro debate é isso, é para chamar a audiência. A gente tem um chat hoje que não tem moderador, né? A gente é a favor da pessoa falar o que quiser e comentar o que quiser. Então, assim, o chat vai continuar aqui hoje, depois. Se amanhã você quiser pegar algum comentário, fazer alguma coisa com ele, né? Eu posso te dizer que a gente recebeu vários superchats. Tem perguntas pra você, tem perguntas pro Breno, tem perguntas, assim, espinhosas pros dois lados. Eu nem vou seguir, entendeu? Então, assim, eu acho que teve um equilíbrio. Eu vi que pessoas se excederam no chat aqui também. E aí fica a seu critério, fazer o que quiser. Mas também teve pessoas do seu lado aqui também que foram, né, espinhosas comentando pro Breno também, isso sabe? faz Então, parte, cara. é Isso é o só jogo. isso, assim, sabe? Cara, eu queria. Ó, eu vou falar uma coisa. Eu não tenho paciência mesmo pra lidar com os outros, cara, desse sentido. Pô, tu é convidado pra um podcast. Tu aceita aí de bom grado. Você não tá, sabe? E aí a turma vai em debate, e aí vê que o debate não sai da forma que elas queriam, e começa a xingar os caras. Fica xingando os roxos. Não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro, não é o quinto que faz isso recentemente com 3 irmãos. Eles vão lá pra debater com a comunada, com o esquerdista. O debate não sai do jeito que eles querem, eles não saem grande vitorioso, eles ficam puto com o roxo, aí fica puto com o público, fica puto com todo mundo, sabe? Que isso, cara? É o Wilker Leão, é não sei quem, é o engenheiro Léo, porque daí armaram uma arnapuca pra mim, eu não sabia que era debate. É o jogo. Porque, tem uma galera da direita que veio aqui, recente teve um cara que veio também, pô, o chat do Três Irmãos é de esquerda, é comunista, não sei o quê. Cara, principalmente nos debates. Não é tem pra nada todo mundo. contra vocês. Eu falei, pô, a gente é Sim, amigo sim. desde... Como é que é o nome? Araguari. Você foi o 2021, que né? acreditou na gente antes de todo mundo. Foi o primeiro podcast que eu consumi bebida alcoólica ao vivo. Vocês lembram disso? Oi. A primeira vez. E ainda bem que você é um cara grande, senão você corria o risco dele te pegar pela nuca, hein, pô. Não, Olha que comentário idiota, cara. Ah, Vamos lá, vamos. Breno. Aí você cruzou a linha. Aí você... Ô, Breno, tava um gentleman aí, porra. Aí cruzou a linha, hein? Aí cruzou a linha, cara. Você não podia ter falado isso. Aí você não podia, não. Isso aí eu achei que você... Aí você cruzou a linha. Não, tô falando sério, eu não precisava ter feito esse comentário, pô. Tava um clima ali, pá, não sei o quê. Se passou, mas foi engraçado. E é isso, cara. Bora lá. ó, eu Considerações agradeço de verdade, de coração. Puta lá. Mas eu vou ser sincero com vocês, entendeu? Meu ouvido não é pinico, cara. Tendo em vista Ele tá, o que aconteceu, Acabou o tempo dele? assim, Deixa eu só. Foi isso. é ruim, é Beleza. chato. Entendeu? Pode Não ir. era essa a proposta, não foi pra isso que eu vim, não foi esse o convite. Mas você vai ter mais Entendeu? uns 30 segundos aí, Breno. Não, relaxa. Pra mim acabou. Tá fora do seu tempo. Tá. Vamos lá? O seu problema, Belinsky, é que você mente muito. Mente muito. E a mentira atrapalha o debate. O único E bom, eu falei pro eu não vou ter meu deixa eu- tempo. Não, eu não vou ficar sendo agredido dessa forma, eu não agredi ele nenhuma vez, cara. Eu não vou Você ficar não sendo agrediu agredido. nenhuma vez. Não. Mas você é cínico, né? Não. É cínico. Oh. Tem coisas que a gente aprende no parlamento, entre elas ser cínico. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Encerrou, Ah, foi, eu foi tenho, muito, eu vou embora, foi mano. muito Eu vou embora. bacana. Eu tenho meu tempo. Bora. Tá bom? Falei o que você quiser. Beleza? Ih, rapaz. Valeu. Pesou. É demonstrativo da deselegância. Que é assim que isso. funciona a extrema-direita, Estevão. pessoal. Que isso. A extrema-direita é assim mesmo. Eles vão embora quando se sentem Rapaz. pegos na mentira. Essa é a característica da extrema-direita. Eu agora posso exercer meu tempo? Sim. Tem. É muito importante, pessoal, mesmo tendo o Belinsky se retirado como se retirou, é muito importante para o debate político atual. Pô, que climão, hein? Que climão, hein? Rapaz. Achei climão, tá? Entendermos alguém que se identifica e entendermos as consequências de quando alguém se identifica com uma divisão nazista.
A divisão Galician foi uma divisão nazista. Eu aqui em nenhum momento coloquei em questão sobre o que fez ou deixou de fazer o avô ou bisavô dele. Não é disso que se trata. Se trata da mentira que Belzinski, mais uma mentira de Belzinski, mas a mentira que ele contou quando respondeu a um interlocutor na Rede X, dizendo que a Galician não era nazista. Isso é uma mentira. Tem uma larga comprovação histórica e os oficiais generais da divisão Galician nunca foram ucranianos, sempre foram generais, ou austríacos ou alemães. A divisão Galician fazia parte das SS, a tropa mais brutal e sanguinária de Adolf Hitler. Ele ter orgulho da divisão Galician e ele mentir sobre a divisão Galician diz muito a respeito das concepções políticas que Belzinski defende. Eu não estou aqui discutindo o que fez o avô dele, ele não é responsável pelo que o avô fez ou deixou de fazer, mas ele é responsável quando ele defende a divisão Galician, quando ele mente sobre a divisão Galician não ser nazista, quando ele mente sobre a divisão Galician, quando ele diz que a divisão Galician foi liderada por generais ucranianos, o que é uma mentira. Basta procurar em qualquer livro histórico. E eu aqui aproveito o tempo que me resta para comprovar o que eu disse na minha intervenção anterior. O massacre de Ruta Piniaka. Ruta Piniaka, Rodrigo, foi uma cidadezinha que era polonesa. Quando em 1939 houve a repartição da Polônia entre a União Soviética... O maior climão da história dos debates foi esse. Maior climão da história dos debates foi esse. E a Alemanha, Sobrou pra Ruta todo mundo. Piniaka passou a ser ucraniana. Ruta Piniaka já nem existe mais, era um povoado. Os nazistas, quando invadem a União Soviética em 1941, eles invadem pela Bielorrússia e pela Ucrânia. E a divisão Galician é constituída em 1943. E entre as barbaridades realizadas pela divisão Galician está o massacre de Ruta Piniaka. Eu vou ler, esse massacre ocorreu, como eu já disse, em 28 de fevereiro de 1944. Eu vou ler aqui uma breve informação de onde pode ser comprovada essa história que eu aqui estou trazendo a público. Uma investigação de 2003 do Instituto Polonês de Memória Nacional e uma investigação de 2005 do Instituto de História da Academia de Ciências da Ucrânia concluíram que a divisão Galícia da SS realizou um massacre de civis. Elas divergem, o Instituto Polonês e o Instituto Ucraniano, quanto à escala e quanto à repartição de responsabilidades entre os ucranianos e seus comandantes alemães. Segundo o Instituto Polonês de Memória Nacional, entre 700 e 1.500 pessoas foram mortas, incluindo cerca de 1.000 moradores de Ruta Piniaka, além de pessoas de vilarejos vizinhos que haviam buscado refúgio na aldeia. A ação foi cometida pelo 4º Regimento Voluntário da Divisão Galician das SS e pela 14ª Divisão de Granadeiros Waffen-SS Galician, exatamente onde combateu o avô de Belzinski, de quem ele tanto se orgulha. Testemunhas polonesas declararam que as ordens foram dadas por oficiais alemães. De acordo com relatos de testemunhas polonesas e publicações acadêmicas, policiais nazistas alemães estavam acompanhados por uma unidade paramilitar de nacionalistas ucranianos sob o comando de Włodzimierz Zenarzewski, incluindo membros do Exército Nacional Ucraniano. Entre os mortos de Ruta Piniaka, Rodrigo e Robertinho, estava uma das minhas tias-avós. Fazia parte do grupo de 20 judeus mortos pela divisão Galícia. Isso diz muito a respeito de quem é Belzinski ao defender a divisão Galician e mentir a seu respeito. Gente de Deus, esse foi o corte de podcast mais tenso que eu já vi. Mais tenso que eu já vi. Desde que eu comecei a acompanhar de perto. Sabe? Porque, e olha, agora, para além desse momento de tensão, eu acho que tá na hora aí do Robertinho do Robert Baraff e do Mindinho aí começar
a ser mais duro aí com esses convidados deles. Falar, olha, veja, né? Vocês estão passando do limite aí na crítica ao podcast. Se vocês não querem debater, não querem perder debate, não debata. Agora, eles perdem debate, vai lá, coisa não desanda. Começa a falar mal do cara, que só tem comunista. Que os 3 irmãos isso. Que os 3 irmãos aqui. Pô, eles não estão fazendo nada demais, estão fazendo o trabalho deles, né? Tem que se posicionar, cara, porque o que fica é a audiência, cara. O que fica é a audiência, sabe?